Você já imaginou que isso tudo está para acabar? É bem real que a humanidade está entrando em extinção. Essa é a verdade. Todos os contextos, desde quando tivemos o primeiro reset global, como nós podemos colocar, foi através das águas do dilúvio, né? Deus estabeleceu esse juízo por conta do pecado da humanidade. Só que dessa vez agora o próximo reset que haverá, e basicamente o mundo espiritual tem essa ciência. Na verdade, tudo que nós temos acontecer no mundo é justamente dando recado para a humanidade que essas coisas vão acontecer. Anteriormente foi através do dilúvio, e agora a próxima extinção que está por vir, e de acordo com o que tudo indica, muito breve, dessa vez será pelo fogo. Sinais que aconteceriam antes desse grande reset que haveria mundial, e é o reset estabelecido por Deus, não esse falso reset que eles querem executar da humanidade, e para o diabo, Satanás, através de governos mundiais, querem executar, né? Esse reset será efetuado por Deus naquilo que nós conhecemos como profeticamente a última semana de Daniel. Que seria os últimos 7 anos da Terra, em que antes desse período Jesus estabeleceu sinais que aconteceria antes desse reset, antes da extinção da humanidade. Guerras, rumores de guerras, tsunamis, terremotos, epidemias. E olha tudo que nós estamos vendo ao mesmo tempo. Estamos vendo a guerra na Ucrânia e a Rússia. Nós acabamos de passar por uma epidemia, né, por uma pandemia. E aí vemos todos esses contextos acontecendo bíblicos, né, escatológicos, diante dos nossos olhos. Esse contexto nos mostra o quão próximo estamos desse reset. E esse reset nada mais é do que a extinção da humanidade, a qual Jesus nos revela que naquele período, se ele não intervisse, de certa forma, ninguém se salvaria, justamente porque haveria uma extinção em massa. Porém, por conta dos escolhidos, esse período será abreviado, né? Porque senão nenhuma carne iria se salvar. E esses escolhidos, ao qual a Bíblia cita, lá em Apocalipse 7, ele fala que são 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, a qual, nesse período da graça que nós estamos vivendo de 2.000 anos, desde a morte de Jesus até mais ou menos o ano de 2033, pois Jesus morre com 33 anos, nós então teríamos todo esse ápice profético acontecendo, e por conta dos escolhidos resguardados por Deus na última semana de Daniel, seriam os últimos 7 anos, seriam 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Como ainda não se converteram, Deus escolheu aquele período para tratá-los com eles, né? Então, o nosso período, o período da igreja, o período dos gentios, é justamente esse. Aquilo que nós conhecemos como graça. E são 2.000 anos e que está chegando ao fim. Por isso estamos vendo tantas coisas acontecendo. E afinal de contas, você precisa acordar, porque a humanidade está entrando em extinção. Sabendo disso, executando tudo isso, Deus Todo-Poderoso, ele então nos monta um plano de salvação, porque ele sabe que dentro desse reset, essa extinção, uma coisa que não poderia ser extinta justamente seria as nossas almas, pois elas são eternas. Este corpo será extinto de certa forma, mas as nossas almas, elas são perpétuas. Deus então executa um plano perfeito, né, que é de salvação, a qual ele envia o único filho para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós seremos transformados em eternos para não passarmos por essa extinção que haverá. De acordo com aquilo que a Bíblia diz, tudo acontecerá muito em breve. E no qual aqueles que serão eternos terão o mesmo tipo de corpo que o Filho de Deus agora tem. Um corpo glorificado, corpo de glória. E a Bíblia diz que nós, naquele grande dia, o conheceremos como ele nos conhece, né? Assim como ele é, nós seremos participantes da sua glória. Teremos o corpo como Cristo tinha. Esse corpo é um corpo imortal. Então se cumpre em nós a palavra de salvação de vida eterna. Então nós não seremos extintos, porém, o plano de Deus já está em execução. Isso, querendo ou não, vai acontecer, tem que acontecer. Esse plano secreto de Deus, que agora está sendo revelado para os filhos, nos mostrando quão próximos estamos dessa extinção em massa da Terra, somente os filhos serão salvos. Por isso que Deus espalhou igrejas pelo mundo inteiro, para que as pessoas conhecessem a palavra da verdade, e nós então conhecemos essa estrutura de evangelho que está alcançando milhões de almas no mundo inteiro, para a salvação dessas almas, para que as pessoas se tornem eternas como Cristo é, para que nós tornamos eternos como Cristo é. Por isso o motivo de às vezes ter uma igreja perto da tua casa e você não entende que essa terra vai estar em extinção, já estamos nesse período, e que Jesus colocou uma porta de salvação para você, para que você se torne eterno. Por isso, abrace essa oportunidade, pois tudo indica que o período da graça está acabando, está cessando.
De acordo com tudo que nós cremos, Deus estabeleceu todos os ciclos de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 voltas de Jericó, 7 mergulhos de Naamã. Tudo Deus trabalha em ciclos de 7. Ou seja, desde Adão a Abraão se passaram 2000 anos, de Abraão até a morte de Jesus na cruz, mais 2000 anos. Da morte de Jesus na cruz até o ano de 2033, vamos completar mais 2000 anos, ou seja, 6.000 anos, desde a criação até o momento que a graça finaliza. E depois a Bíblia profetiza que nós reinaremos com Cristo durante a terra durante 1000 anos, completando então 7.000 anos de revelação do homem na terra. Sabendo de tudo isso, Deus nos traz agora a revelação da extinção da humanidade. Em breve, o próprio anticristo, o diabo, Satanás, vai tomar conta dessa terra, querendo causar a extinção da humanidade através de guerras, grandes calamidades que vão acontecer na última semana de Daniel. E Deus está usando, nesses últimos períodos, a última pregação do Evangelho, o Evangelho escatológico, dizendo para todos: despertem, pois vocês são a geração que vão contemplar os últimos acontecimentos. Sejam aqueles que serão arrebatados, ou sejam aqueles que ficarão na grande tribulação. Você faz parte dessa geração. Seja daquele que será eterno com Deus, ou seja daquele que será eterno com o diabo, Satanás e o inferno. E a escolha é totalmente sua. Se preparem, pois a humanidade, em breve, será extinta. Escatologia, na vez